Senhor nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, nesta quarta-feira, neste dia 7 de agosto de 2019, mais uma vez, Paizinho, é com grande alegria que nos colocamos em Suas mãos, é com grande alegria que estamos diante de Ti para sermos usados por Ti, que nos disponibilizamos a Ti para sermos usados por Ti, para sermos enviados por Ti a todo mundo, para pregarmos o Seu Evangelho a toda criatura, conforme está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra ou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E hoje nós nos damos graças pela oportunidade, pela possibilidade de pregarmos para o mundo todo através das redes sociais, de estarmos ligados em espírito, conforme nós já vimos ontem, que Deus é espírito, no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem e agora é, portanto, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, e Ele é a palavra de Deus, conforme nós já vimos em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. E nós vos damos graças, Pai, pela oportunidade de falarmos para a igreja perseguida, naqueles 50 países listados, no dia em que ministramos a Santa Ceia do Senhor, em todos os países do mundo, pois como nós vimos, também no Brasil existe a igreja perseguida, existe a igreja discriminada, e nós estamos falando para todos, para aquelas pessoas que vivem em locais onde só entra precariamente, onde só entra de maneira oculta a sua palavra através das redes sociais, como em países fechados, em países onde o evangelho é oprimido, os evangélicos, os cristãos são perseguidos e sofrem sérios danos, sérias coações, podem até morrer por amor a Ti, por amor à Sua palavra, onde nós fisicamente não temos a oportunidade de entrar, mas espiritualmente o Senhor, como diz na Sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Nós unidos em um só corpo, em um só espírito, unidos formando o corpo de Cristo, como Jesus sendo a cabeça e nós membros do corpo de Cristo, nós estamos unidos e enviando a Sua palavra viva e eficaz à igreja perseguida, à plenitude dos gentios que tem que entrar, pois é uma das condições para que Israel dobre os joelhos a Ti, é que a plenitude dos gentios haja entrado, e esta plenitude necessita para entrar, ouvir a Sua palavra, que muitos deles ainda não Te conhecem, ainda não ouviram falar de Ti, por quê? Porque não teve quem fosse lá pregar, e nós estamos indo lá em espírito, nós estamos enviando até eles a Sua palavra viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ou do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por isso,
nós vos pedimos, Pai, dê ordem aos seus anjos, que peguem estas palavras que estão saindo das nossas bocas e as levem até estes locais onde nós fisicamente não conseguimos entrar, mas a palavra que sai das nossas bocas através do mundo espiritual chega até eles, porque elas estão sendo enviadas e os seus anjos levarão, conforme está escrito no Salmo 103, versículo 20, bendizer ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. E hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós. O Senhor Jesus Cristo esteve aqui neste mundo, Ele é a palavra de Deus, conforme nós já vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, os apóstolos, os discípulos estiveram aqui neste mundo, e hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós, tudo em nome do Senhor Jesus. Portanto, Paizinho, que as palavras que saiam das nossas bocas, que o Senhor, em nome de Jesus, dê ordem, determine aos seus anjos que as pegue e as leve até estes países, onde fisicamente é impossível o homem entrar e pregar o Evangelho, onde está a igreja perseguida, onde estão muitos da plenitude dos gentios que ainda têm que entrar. E hoje, nesta quarta-feira, neste dia 7 de agosto de 2019, nós vamos falar, no dia 31 de julho nós estávamos falando sobre o fruto do Espírito, subdividido em 9 itens, em 9 quesitos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O Espírito é um, o fruto é um, subdividido em 9 quesitos. Nós já falamos do amor, da alegria e da paz. Hoje nós vamos falar da longanimidade. O que vem a ser a longanimidade? A longanimidade, a pessoa longânima, é uma pessoa paciente, é uma pessoa generosa. Isto está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito. Não são os frutos do Espírito, não. O Espírito é um e o fruto é um, subdividido em 9 quesitos, em 9 itens. Portanto, hoje nós vamos falar da longanimidade. A pessoa longânima é uma pessoa paciente, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que tem o estado de espírito que age, é o estado de espírito em que a pessoa age com paciência diante de ofensas e problemas. O longânimo, ele é solidário e baseia-se na fé que possui para ajudar e suportar até mesmo as situações adversas em favor de outras pessoas. Nós podemos associar a pessoa longânima a uma pessoa misericordiosa, e há uma passagem na Bíblia que identifica a longanimidade. Nós vamos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25 e 26, que fala do servo do Senhor. E ao servo do Senhor, está falando a pessoa que é serva do Senhor, que serve ao Senhor, que anda na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus. É a pessoa que baseia a sua vida, que pauta a sua vida em obedecer a Deus e a sua palavra, em viver de acordo com a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24, 25, 26, está escrito: e ao servo do Senhor não convém contender, ficar de contenda, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Mas ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, ou seja, do diabo, estão presos. Portanto, o longânimo, ele é paciente. Isso é um dom de Deus, dado por Deus à pessoa. A pessoa tem que buscar a Deus para exercitar esse dom, para colocar
em prática este dom de ser paciente, de ser generoso para com o seu próximo. Portanto, que fique esta palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta quarta-feira, neste dia 7 de agosto de 2019. Uma boa tarde para todos, a paz de Cristo, em nome de Jesus. A paz de Cristo para todos, em nome de Jesus.